Boa noite, meu amigo. Muito boa noite, já estamos aqui. Já estamos no ar. Eu estava aqui Já e agora estou aqui. Apanhei desprevenido, pá. Estamos a gravar. Estava aqui a apontar os nossos episódios. Hoje é o 90. Pessoal da pesada, hoje é o episódio 90 do nosso podcast. Aqui mais uma semana. Estamos a gravar no dia 17 de abril, às 23h09, hora local. Era precisamente isso que eu estava à procura, da data, que não me lembrava que data que era hoje. Se olhares para o relógio do teu computador. Ah, boa, é verdade, não sabia que estava aí a data. É, sim, meu amigo. É a minha referência. Mas utilizei outro dispositivo eletrónico, vi no telemóvel. Que aprendi há pouco tempo a ver a data no telemóvel. Sim. Já sei, estou bastante satisfeito, porque é um avanço da minha parte, de saber ver a data no meu telemóvel. Mas não alguma aplicação especial? Ou... Uma aplicação que se chama Calendário. Mas era uma aplicação que eu não sabia que tinha. Mas descarregou-se sozinha no teu telefone ou já lá estava? Na última atualização. E até saíram assim tipo uns foguetes para celebrar e informaram-me. Eu acho que o pessoal lá Depois da última atualização você já tem calendário no telemóvel. Eu acho que isso deve ter sido alguma edição especial para o teu telefone. Eles disseram-me isso, aliás. Mandaram uma carta, inclusive, para casa, com um código que eu tenho que pôr para ativá-la. E sou eu a que posso ativar até. Mas foi grátis? 5 euros por ano. É uma coisa única. É um calendário. Já ouviste falar da palavra phishing? Com PH. Com PH. Sim. PH, mas não é neutro. Ai, não te metas comigo, pá. Não te metas comigo. Então conte lá, o que é que conte lá coisas da sua vida, pá. Pois, antes estávamos a falar da minha entrevista durante a semana, porque eu ainda estava de férias até o dia de hoje. Hoje foi o meu primeiro dia de regresso ao trabalho, depois de 15 dias de descanso. Férias? Que foram bastante agradáveis, porque deu para fazer um pouco de tudo, mas principalmente para desligar-me da parte profissional. Mas não digo isto a mal. Acho que é a primeira vez que me sinto bem ter tido férias. Ou seja, ter tido... Porque foram, desde quando eu comecei a trabalhar, desde o dia 10 de janeiro que eu comecei a trabalhar até agora, de uma forma bastante intensa, porque aliás tem sido uma progressão bastante interessante na questão do trabalho e da aprendizagem, e tem sido uns meses muito intensos e duros, e pronto, acho que é a primeira vez há muitos anos que eu sinto ter descansado durante as férias, coisa que não é, muita gente às vezes se queixa que não é capaz de fazer, não é? Sim, há pessoas que vêm cansadas das férias, não é? Dependendo do tipo de férias que escolhem, não é? Claro. Aliás, hoje mesmo, domingo de Páscoa, fui ao supermercado comprar umas coisas à tarde, antes do jantar, porque o que fui comprar precisamente precisava para o jantar, e encontrei-me com uma vizinha que disse-me precisamente que vinha cansadíssima das férias da Páscoa. Teve uma semana fora e vinha cansadíssima. E na verdade também não prestei muita atenção, mas agora que tu comentas isso, é estranho, não? Porque as férias normalmente estão para isso, não é? Utilizando os clichês do costume de carregar pilhas. Exato, porque é que as pessoas não são capazes realmente de desfrutar das férias em vez de... ao fim e ao cabo... Não, quer dizer, se calhar até desfruta, o que se passa é que cansa-se, não é? Porque se calhar escolheu umas férias muito ativas ou demasiado exigentes do ponto de vista físico, não é? Eu acho que as pessoas se calhar não fazem nenhum nos trabalhos e fazem mais atividade física durante as férias. Não sei porque normalmente não sei o que é que as pessoas fazem nos trabalhos. Não fazem nenhum, porque se queixam, estão cansados durante o trabalho, claro, e que vêm mais cansados durante as férias, então não tem sentido nenhum.
Não tem sentido Sim, nenhum. se calhar não sei que férias é que ela fez, esta vizinha, mas se Yeah. calhar não sei. Sim, não Se calhar foi querendo. escalar, não é? Imagina Sim, que foi escalar. exato. Se calhar fez uma viagem aos Pirineus ou aos picos Claro. da Europa ou uma coisa assim do género. E fez mas E- escalada livre, não é? Sem cordas, sem claro. nada, não é? Free solo. Free solo, não é? Uh, Entra dentro do perfil ou não? De escaladora profissional. não, não, Bem parecia que não. não entra. Não entra dentro do perfil para fazer isso. Se calhar surpreende, não é? Aham. Mas vejo-lhe poucos calos nas mãos Yeah. para subir paredes verticais de rochas infinitas. Não, não. Não, mas foi curioso porque ela disse-me: venho cansadíssima das férias. Eu, pô, olha, descansa agora. Não Claro, sei, se calhar é o que tu dizes, não é? Descansa agora no trabalho, não é? é. Ou é desculpa para continuar de férias, para pedir mais férias ainda. Atenção, eu trabalhei com pessoas, e isto também me aconteceu em algumas ocasiões, quando a Lua era pequenina, no início, Aham. nos inícios da Lua, tanto eu como a Montes, houve uma altura que tínhamos os horários desencontrados, e, e eu descansava e respirava de alívio, Uhum. e trabalhei com muitos pais e com muitas mães, com o momento de respirar de alívio e de ter algo de sossego, era quando começava a rotina laboral. Ok. Porquê? Porque acordavam de manhã para preparar o pequeno almoço, preparar os miúdos, a vestir, Yeah. ir para a creche ou para a escola, o tráfico, não sei o quê. Então, sentavam-se na secretária no trabalho e diziam, agora sim. Hum. Curioso, não é? Mas é assim, as vidas... Mas isto das férias é um drama, é um verdadeiro drama da nossa sociedade, especialmente quando não consegues férias no mesmo período em que os teus filhos têm férias, não é? Especialmente se eles são menores de idade e não podem ir para lado nenhum e não os podes colocar em lado nenhum. Normalmente o recurso que a maioria dos pais tem é de metê-los em atividades extraescolares ou Claro, acampamentos de verão ou de Natal ou de inverno ou o que seja, mas nem sempre, por exemplo, na escola da Olivia, não se formam, se não há um mínimo de alunos para formar esses uma colónia de grupos férias. das colónias, pois Uhum, não fazem. claro. Não fazem. E imagina a quantidade de pais e mães que não podem conseguir, não podem ou não conseguem tirar férias ou não têm direito a férias durante esse Hum. período de tempo, não é? Não, normalmente, a não ser que os pais sejam professores, Claro, ninguém tem a possibilidade de ter as mesmas férias que um filho estudante, não é? Porque os filhos estudantes, como mínimo, têm 2 meses de férias, não é? claro. Ah, bom, mas aí eu acho que aí normalmente há dramas, obviamente, mas o maior drama são as famílias que não podem escolarizar os filhos. Ponto-me já drástico, não é? E dramático, Hum, porque no fim de contas há sempre soluções. uhum. Até neste mundo ou nesta sociedade hiper, ultra liberal da Comunidade de Madrid em que a gente vive, ainda há escolas públicas, todas as escolas públicas têm atividades no verão de colónias. Às vezes, aliás, é mais problemática às vezes para as crianças que vivem, que estudam no ensino particular ou no ensino concertado, Uhum. que no público, porque o público, por lei, tem que ter atividades, com exceção do mês de agosto, o resto dos 11 meses têm que ter atividades, os miúdos, para atender, e também com esse período de férias do Natal e coisas assim. Mas eu sei disto porque mesmo aqui ao lado de casa tenho uma escola pública, não é? Uhum. E eu vejo aí os miúdos durante o mês de julho, e muitas vezes muitos miúdos mesmo durante o mês de julho, não é? Mas as férias está bem, mas eu acho que é fundamental planificar bem as férias, não é? O tema de início do programa pode ser Uhum. as férias. É importante planificar bem as férias, pá, para não correr o risco de vir cansado das férias, não é? Claro. E às vezes as pessoas dizem, não, fui de férias a tal cidade. Uhum. Se calhar não há necessidade de ir ver tudo o que tem essa cidade, não é? De mais emblemático. Basta viver, mas claro, isso depende já da atitude das pessoas, não é? Eu já há uns anos que eu não tenho pressa para. E por isso é que eu não tenho pressa quando visito uma cidade, e por isso é que eu não me importa absolutamente nada repetir cidades e repetir destinos, não é? Uhum. Porque é uma forma
Cada vez que vou lá vejo uma coisa diferente do que vi anterior, não é? Porque uma pessoa visita, porque não depois, à parte de cansado, eu acho que os turistas podem vir ou regressar às suas casas frustrados, não é? Porque pá, tive 2 semanas em Paris, pá, e não fui aqui, não fui ali, não fui ali. É, pá, é normal, pá. Se calhar, se você fala com algum habitante de Paris, se calhar há 30 anos que vive nesta cidade e não foi a determinados sítios que você, em 2 semanas, foi, não é? Não, e além disso, também o facto de ter férias ou seja, se todos tivéssemos férias no mesmo período do ano, seria caótico, não é? Mas porque ao fim e ao cabo as coisas todas sobem de preço na mesma altura do ano. Se não fazes reservas com antecedência, não tens depois a possibilidade de conseguir apanhar um sítio decente ou com preço mais acessível. Eu, quando trabalhava na aviação, ainda tinha essa sorte de ter essas férias, de poder marcar as férias durante todo o ano, uma semana aqui, uma semana ali e tal. Então sempre podia fugir um pouco digamos, aos ciclos de férias da maioria das pessoas, não é? E não tínhamos as responsabilidades familiares de ter filhos, claro, obviamente. Isso também é outro ponto importante, porque no facto de não. O facto de agora ter que estar agarrado ao ciclo e ao horário escolar, ao calendário escolar, melhor dito, complica muito mais as coisas e obriga-te a ter que prever e planificar com essa antecedência tudo o que seja, ou seja, viajar, ou seja, ou se ficares na mesma cidade, teres que arranjar algum tipo de atividade, não é? Estes dias assim eu gosto, especialmente eu gosto de Madrid. Gosto de Madrid quando o pessoal se vai embora. Porque é muito mais, sim, eu esta semana mais estive sereno, mais aqui, calmo. uma maravilha. Sim. Desfruto. Posso dizer que chego a desfrutar da cidade. Pouca coisa. Mas sim, os passeios nos parques, por exemplo, tivemos no Retiro 2 vezes a passear, a brincar nos parques. Tivemos também uma experiência numa como é que se diz? Nestes centros de saltos de camas elásticas com a pequenita também foi interessante, ela gostou imenso, eu também gostei imenso. foi entretido e foi uma coisa que eu nunca tinha feito antes. E assim passou-se as 2 semanas a tentar estar o máximo ocupados possível também para não estar aborrecidos, não é? Mas deu para fazer um pouco de tudo, estar aborrecidos e ter um pouco de atividade. Eu lido muito bem com o aborrecimento. Hum. Aliás, isso é um cavalo de batalha que eu tenho com a Montse. Porque a Montse não consegue estar parada e eu tenho muito boa relação com a inatividade. Mas em que momentos do dia tens essa inatividade? Pois é tão simples como que leio 4 ou 5 páginas de um livro e sou capaz de o fechar e ficar calmamente 10, 15 minutos a olhar pela janela sem fazer absolutamente nada. Eu consigo estar, e gosto de estar, a Montse não consegue, porque tem a sensação que perde tempo. Yeah. Eu tenho a sensação que vivo o tempo de outra maneira, não é? Ontem, por exemplo, ontem foi um dia simpático, porque estivemos em casa a limpar e fazer coisas, a Lua não estava cá, e depois à tarde fomos ao teatro e de improvisação acabámos por ir jantar depois do teatro destes mercados que se reabilitam. Aliás, este é um mercado que tem as duas atividades. Tem a atividade de praça, de vender peixe, carne, vegetais e tudo isso. E é giro, porque no centro, digamos assim, que no centro estão os postos de compra e depois toda à volta, como se fosse uma cercadura, estão os restaurantes. E entramos por ver o mercado de Baía Hermoso, que é uma zona muito bonita, ali perto de Moncloa, e entramos e jantamos comida peruana. Muito bom, muito agradável. E depois viemos para casa a pé, que são 5 ou 6 quilómetros, uma coisa assim qualquer, vamos andando, que eu ponho outra aplicação que eu tenho super boa também, única destas
que acho que sou eu que tenho, que marca os trajetos que tu tens e as calorias que tu queimas e essas coisas assim. Acho que vinha no mesmo pack do calendário que eu falei antes. Certeza. E, sim, na versão premium. E, e foi giro ver duas coisas. Ver os madrilenos e madrilenas que ficam em Madrid nesta semana, porque realmente há um êxodo impressionante, não é? E evitamos obviamente as partes onde há mais turismo, porque também há muitas pessoas que vêm visitar Madrid, obviamente. Sim, notou-se isso Aliás, tu também. antes falaste do Retiro, o Retiro como é que estava? Devia estar animado, não? Havia gente, mas estava agradável, mas notava-se que havia muitas pessoas a perguntarem por indicações, onde é que fica Claro. ponto não sei o quê, onde é que fica ponto o sítio. Até houve um casal que nós fomos ao Madrid Rio também, e um casal disse-nos diretamente: olha, nós vimos de fora, Claro. posso deixar o carro aqui estacionado hoje? Eu não faço a mínima ideia, porque não tinham o autocolante meio ambiental. Eu não fazia a mínima ideia se podiam deixar o carro ali ou não, porque era feriado e não fazia a mínima ideia. O que é certo é que eles chegaram, estacionaram, foram-se embora, deram o seu passeio. Mas sim, houve outras pessoas também depois perguntaram: onde é que fica a rua, não sei o quê, onde é que fica a ponte, não sei quantos. Então havia bastantes pessoas na procura e na busca. Claro. Sim, porque Madrid continua a ser um centro de muita visita. Muita visita e durante o ano. Durante o ano há muita gente de dentro de Espanha que vem a Madrid, não é? Uma cidade grande, uma cidade simpática. Eu gosto de Madrid. Como tu dizias antes, eu gosto de Madrid também. E é uma sorte, quer dizer, uma sorte, não, quer dizer, ainda bem que gosto de Madrid, porque são muitos anos aqui, imagina tantos anos aqui sem gostar de Madrid, não é? E uma das coisas que nós, curiosamente, falávamos com o nosso amigo Juanjo, que tivemos com ele, fomos dar uma volta com eles na sexta-feira e acabámos por ir almoçar com eles também, um asturiano, urugalho, que é uma ave autóctone das Astúrias. E falávamos, sobretudo, comentando com eles que íamos ao teatro no dia a seguir, que foi ontem. Há muita oferta teatral em Madrid, pá, é impressionante. Muito teatro, muito teatro. E este teatro, que agora chama-se Teatro Quique San Francisco, que era um ator, não sei se tu conheceste, um ator que morreu há pouco tempo, há um ano, ou menos de um ano que morreu, Quique San Francisco. Sim. Era um homem até bastante castiço, porque o gajo era mesmo de Madrid. Está na Calle Galileu e numa ponta da Calle Galileu praticamente está este teatro e na outra ponta está uma sala clássica de concertos que é Galileu Galilei, onde eu fui ver um concerto há coisa de uns meses de uma banda de um late night que eu costumava seguir e que acabou. E que eles continuam a dar concertos e não sei o quê. E eu comentava isso com um monte. Esta rua é curioso porque tem este teatro, depois tem aqui a sala de espetáculos, depois na rua ao lado tem este mercado, ou seja, ali num curto espaço de não sei quantos metros quadrados, não sei, duas ruas, põe-lhe duas ruas, tens muita atividade, e uma atividade de bairro, porque aquilo é num bairro jeitozinho, obviamente, não vive ali qualquer pessoa, é um bairro de Argüelles, tu conheces esse bairro? Esse bairro é entre Princesa e São Bernardo, e uma zona meio burguesinha, mas foi simpático, foi agradável. A obra de teatro foi mais complicada. Isto, às vezes um gajo deve ler um bocadinho a sinopse antes de ir ver a obra, que eu não gosto de ler nada, porque gosto de enfrentar-me à obra, seja como for, e ver, mas não pensava que tinha um fundo tão filosófico como esta, mas pronto, afinal passou-se, e já está.
uma hora e 20 minutos de obra que normalmente sempre dá espaço ao debate entre a Montse e eu, mas desta vez não deu muito porque pensámos, vamos à procura de qualquer coisa para jantar e já está. Mas pronto, mas esteve bem. E a sala é muito bonita. Sim. A sala está dentro de um centro cultural, como se Uhum. fosse a junta de freguesia ali da zona, Ok. com um pátio muito bonito, e depois um restaurante lá dentro também. Havia um ambiente que até me fez lembrar, salvando as diferenças e as distâncias, obviamente, do Chapiteau. Uhum. Não sei se tu chegaste a ir alguma vez ao Chapiteau em Acho que Lisboa. não. Não. Aí estudou a sobrinha do Paulo César, estudou aí, Uhum. arte dramático, aí na escola do Chapiteau. E é um sítio muito giro, o Chapiteau. Se algum dia vais, experimenta ir, pá, Uhum. porque merece a pena. Está ali na Costa do Castelo. Uhum. Na Costa do Castelo? Sim, na Costa, eu acho que aquilo chama-se Costa do Castelo. E o Bahia até que nos tem que ajudar porque ele vivia aí. E eu lembro-me de ter lá ido várias vezes. E tem umas vistas para o rio muito bonitas, pá. O Chapiteau. Aliás, o Chapiteau acho que está na rua da Costa do Castelo. Não sei, uma coisa assim qualquer, também não vou estar aqui a ameaçar. Mas, voltando ao tema, fez-me lembrar esse espaço, o Chapiteau, o Uhum. sítio onde nós estivemos ontem, fez-me lembrar isso. E outra coisa, o tempo, pá, calorzinho, Teve muito agradável. Muito, muito agradável. mas sabes que nos próximos dias vem frio outra vez. Sim, parece que vai descer a temperatura outra vez, sim. Pronto, olha, mas tivemos este final de semana assim agradável, deu para... Os passeios que nós demos foram todos foram agradáveis. Fazia calor, mas deu para estar fora, na rua e já faltava um bocadinho de calor também, pá. Mas esta cidade tem estes extremos, não é? Passamos de estar a 10 graus a 21. Sim, umas E mudanças drásticas. sim, pá, de um dia para o outro. E essas coisas continuam a surpreender, não deveriam, mas continuam, seja, porque acontece de repente, não é? Um dia estás com um casaco de manga comprida e com capas e capas de roupa, ir para a rua no dia a seguir ou 2 dias depois de calções e de manga curta. Coisa que me aconteceu, ou seja, eu estes dias andei de manga curta e calção curto a passear por Madrid Rio ou pelo Retiro, pá. Arrependi-me de ter feito esse sítio onde eu fui com as camas elásticas, fui de calças de ganga e arrependi-me completamente porque foi a primeira vez, não sabia como é que aquilo era, quantidade de suor claro. Tinhas de ter ido de calções. Sim, roupa desportiva. Ou mudar de roupa lá, ou por mudar exemplo. de roupa também era uma opção. Mas, ou seja, a próxima vez que eu faça isso já sei, mas aquilo é como se fosse uma aula de Aquilo é exigente, pá. é exigente, Sim, claro. E mais. E o curioso daquilo é que o teu cérebro, a forma como assimila os movimentos e o impacto numa cama elástica, ou seja, eu digo cama elástica, mas aquilo são trampolins, ou seja, aquilo é uma espécie de trampolim. E o curioso é que são como várias zonas com diferentes jogos. Aquilo está feito para grupos grandes, não é? Tem zonas de competição, podem fazer jogos entre equipas, tem diferentes modalidades. Depois tem uma secção que é como se fosse uma zona de parkour. Não sei se já ouviste falar desta expressão. Parkour. Então com os trampolins podes saltar por cima dos obstáculos. Mas o curioso é, como foi a primeira vez que eu saltei, assim, a primeira vez que eu saltei, ou seja, o meu cérebro processou aquilo como se fosse chão rijo, ou seja, como se fosse, e a forma de eu amortecer a queda foi como se eu tivesse a amortecer a queda num chão sólido, plano, percebes? É tão estranha a sensação, Luís, porque é como que as tuas pernas de repente não entendem que aquilo é uma cama elástica e que não precisas de estar tão rijo, não é? Tão rígido. Claro. É difícil de explicar-te, pá, mas eu saltava numa, depois quando saltava de uma para a outra acontecia a mesma coisa, e depois às vezes alternava entre trampolim e depois tinhas o chão já sólido, não é? Porque aquilo tem diferentes zonas e tu podes saltar
de um lado para o outro, mas se calhar no meio tens uma espécie de... Tens uma zona fixa, não é? Uma zona rígida, como para fazer uma transição de um lado para o outro, se quiseres ir a caminhar e tal. Mas depois acabas por te habituar, mas demora um tempo, pá, e é uma sensação tão estranha. Até te podes aleijar se não tiveres cuidado. Claro. Porque, ou seja, o corpo reage de uma forma inesperada, não é? O teu cérebro processa a informação de uma forma completamente inesperada e quando saltas para outro trampolim, a tua tendência é amortecer a queda, epá, e depois tive que me mentalizar muito, pá, não é preciso fazer isso, mas custou um pouco ao princípio. Isso até é uma competição, a competição disso. Aliás, a competição disso, havia uma miúda espanhola excelente nessas competições, que teve um problema, então teve uma fratura, uma lesão grave, e depois a consequência de uma negligência médica, tiveram que lhe amputar a perna. E ela praticava esse desporto. Sim, é uma miúda, é galega, não me lembro agora do nome dela, e o que estavas a falar de Desiré Vila, Desiré Vila, que fazia gimnasia trampolim, acho que lhe chamam agora, chamam-lhe assim. E a miúda é super divertida. Eu vi uma vez uma entrevista dela neste Late Night que eu gosto, que é o La Resistência, e é uma miúda super divertida, super animosa. E ela agora acho que faz atletismo com estas pernas biónicas, não é? Sim. E antes que falavas do parkour, eu a primeira vez que tomei conhecimento do parkour foi por casualidade. Tu sabes a zona de Athka. Sim. Okay. Aí há sempre jovens a fazer isso, pessoal novo. E há uma data de anos, não sei porquê, passei por aí e até fiquei parado a olhá-los e dizer, o que é que esta gente faz? No fim de contas, a minha visão de pessoa mais velha era isto, é andar aos pulos de um lado para o outro, mas faziam autênticas acrobacias. Impressionante. Impressionante o que os miúdos fazem. E são capazes de subir andares inteiros. Ui, sem... sim. Impressionante. É uma coisa... Aliás, este tipo de movimentos, como outros tantos, tem sempre uma... a forma como certas pessoas reagem a este tipo de chamar-lhe movimento, se calhar não é correto, mas é sempre como uma coisa fora da lei, não é? São considerados um pouco fora da lei, não é? Sim. Atividades clandestinas, não é? Sim, como durante muito tempo o skate, não é? Exato, utilizava mesmo, mobiliário urbano sim, para as suas manobras e não sei o quê. Porque aliás, há vários filmes já sobre que de alguma maneira ou outra refletem um pouco esta atividade. Por exemplo, houve o Casino Royale de 2006, a versão de 2006 de James Bond. Uma das primeiras cenas da ação que há é uma perseguição e o ator que desempenha, digamos, o que está a fugir do James Bond é um ator, é um atleta de parkour. Ele pratica parkour na realidade e tipo faz ele as próprias cenas de ação e é das poucas vezes que tu vês isso num filme, pá, e depois disso também já vi outro filme, acho que também francês, que também falava um pouco e tocava nessa temática digamos, de serem miúdos que estão um pouco um pouco à margem da lei, e que muitos deles até aproveitam essas habilidades que têm para roubar casas, não é? Então havia como um certo paralelismo com essa atividade clandestina, não é? Mas... O Yamakasi. Yamakasi era a origem do parkour. O parkour surgiu em França. Sim, em França. Não sei se em Paris, não, acho que sim, diria que sim. Que era no fim dos 80, para aí. E era um bocado o que tu dizes, era um bocado... pois isso, um grupo... Eu acho que vi este filme, sim. Marginal, não sei o quê. Luc Besson. Claro. Luc Besson tinha que Luc ser. Besson, claro. Sim. Luc Besson, pá,
é estes realizadores que não é só realizador, o tipo é produtor, é escritor, sei lá, o gajo faz montes de. Acho que cada vez que vês o nome dele é sinónimo de ação, pelo menos na maioria dos filmes que o gajo mete a mão. Tu chegaste a ver uma série de filmes que se chamava Taxi? Sim, de Marselha. Sim. Daquele louco. Sim. Sim. Ainda bem que o Luc Besson foi melhorando, não é? Mas isso era dele também? O Táxi era dele? Sim, eu entendo que sim. Não sabia. Sim, aliás, eu estou a ler aqui um pouco a sinopse, não é sinopse, mas um pouco a descrição desse filme do Yamakasi que tu me disseste. Eles fazem referência ao filme Taxi, o primeiro, e Leon, o assassino, ou The Professional, com Jean Reno. Com o Jean Reno. E este filme Yamakasi também ou é realizado ou é produzido por ele, mas o nome dele está aqui associado a isto. Eu acho que o gajo é muito bom a captar a essência deste tipo de ambiente francês, não é? De bairro muitas vezes talvez, não menos privilegiados. Não conheço Porque, França, aliás, não é? Mas pronto, mas os ambientes sim. Sim, mas especialmente a periferia, não é? Que diz e fala-se muito que as periferias são um bocado esquecidas pelos governos, não é? Como sempre. Claro. Infelizmente é um caso generalizado, mas que muitos digamos, dos criminosos que acabam por aparecer ou por surgir ou por criar-se são muitas vezes nestes entornos menos protegidos, não é? Menos ou mais desfavorecidos, não é? Onde há muita pobreza. Estou em desacordo contigo. Sim, porquê? Sim. Por exemplo, aqui em Madrid há um bairro que é o bairro mais rico de Madrid, que é o bairro de Salamanca, no qual está depois, como chama-se o distrito, não é? Como se fosse a freguesia em português, para que as pessoas entendam. Depois tem os diferentes bairros, não é? Tem o bairro do Viço, que é um bairro só de vivendas perto da parte este da Castelhana. Depois tem outras zonas do bairro Salamanca, e há aí criminosos aí, que é uma coisa impressionante. Pá. Ou seja, que são diferentes tipos de criminosos, não é? Porque nós aqui ultimamente, nas últimas semanas, andamos a ser testemunhas aqui em Madrid de dois criminosos, um deles filho de um duque e de uma ex-modelo, que sem fazer absolutamente nada levou 1 milhão de euros de comissão por vender ao Ayuntamiento de Madrid milhares de máscaras defeituosas em março de 2020. Né? E outro que levou 5 milhões de 5 milhões de euros de comissão, também pelo mesmo, não é? Que comprou um Lamborghini, um Ferrari, um Aston Martin, não sei o quê. Ou seja, que fazem-se mais filmes dos criminosos pobres que dos criminosos ricos, não é? Dos de luva branca, assim lhe chamam algumas pessoas. Uma pena. Eu ando tão fodido com isto, meu, que aproveito qualquer coisa para tocar no assunto, mas é uma vergonha tão grande, pá, tão grande, que havia uma média de 1000 pessoas a morrer por dia, pá. E estes gajos, meu, sabendo que estavam a comprar material que era defeituoso, que lhes importava absolutamente nada. Impressionante. É uma vergonha. Como é que alguém se chega a esse ponto, não é? De falta de falta de empatia, não é? Como é que porque se sentem intocáveis? Claro. São estas pessoas que nunca que só andam sobre a alcatifa. Sabes? São pessoas que só andam sobre a alcatifa. Então não pisam o mundo real. Não é? Há tantos paralelismos que nós podíamos utilizar para definir estas pessoas. São pessoas que têm cães e não passeiam o cão. Porque há um empregado que vai com o cão à rua, um empregado ou uma empregada. E são pessoas que são educadas a viver sem escrúpulos.
E o que tu dizes, e são pessoas que são educadas a viver e a entender que eles estão por cima do bem e do mal, porque eles estão noutra esfera. Aliás, o pai de um destes, o Duque de Féria, foi um gajo que acabou na prisão por pederasta. Hum. E uma miséria, uma miséria. Uma miséria, mas mais miserável é o facto de roubar dinheiro público. Mas pronto, o que é que a gente está de fazer? Mas isso, Temos que nos aguentar. porquê é que é tão complicado conseguir provar? Porque a justiça nestes casos funciona de uma forma muito, muito lenta, não é? Mais que lenta, tendenciosa, Uhum. porque esse é o problema. Há um problema grave com a justiça espanhola. Não? Uhum. A justiça espanhola tem um problema muito grave porque está muito politizada. Uhum. Tu sabes que o Conselho Geral do Poder Judicial há mais de 5 anos que não é renovado. Ou seja, há 5 anos que está fora da lei. Uhum. Fora da lei. Porquê? Porque o sistema judicial também é complicado, não é? Porque tem que haver os chamados contrapesos, não é? Uhum. Ou seja, por um lado, pode ser perigoso que sejam os juízes que se elijam entre eles. Ok. Porquê? Porque no fim de contas aquilo é uma casta entre eles Yeah. e já falámos disto alguma vez, acho eu, pelo menos tu e eu, que é quem é que pode ser juiz? Quem é Uhum. que pode chegar a ser juiz? Pois alguém com um poder aquisitivo muito, muito elevado. Uhum. Uma família operária não pode manter um filho durante 15 anos a estudar. Uhum. A parte não é só ter 15 anos o filho a estudar, são os livros que tem que comprar que são caríssimos Yeah. e depois as aulas de apoio e de supervisão de um juiz que são caríssimas também. Então é perigoso que as eleições do Poder Judicial sejam feitas só entre eles. Daí que exija a Constituição, assim o determina, que haja este contrapeso e que parte dos juízes sejam também escolhidos, digamos assim, por alguns partidos políticos, dependendo da proporção da representação que têm no Congresso. Yeah. Mas passa que nem uma coisa nem outra são boas, porque no fim de contas há 40 anos que são só 2 partidos que escolhem os juízes. Não sei, é complicado. O tema da justiça em Espanha é complicado, é tão complicado e absurda que eu, no momento em que soube que existiam juízes conservadores e Uhum. juízes progressistas, eu não entendia nada, porque no fim de contas a lei é lei Uhum. e só deveria ter uma interpretação, não é? Há um artigo, há uma lei, há um código penal, seja o que for, mas não, é interpretável e bom, é uma vergonha, mas pronto. Entre lenta e tendenciosa Yeah. é complicado. Entre lenta e tendenciosa é complicado. Mas só funciona dessa forma a partir de determinadas esferas, imagino, não é? Porque para os que são normalmente que têm casos nos tribunais, ou que têm que ir a um julgamento, ou digamos num escalão, vamos dizer-lhe, inferior, as coisas não funcionam assim, não é? Pelo menos se calhar tem mais efetividade. Claro, depois há outro problema, que são os afurados. Hum. Espanha é o país com mais afurados do mundo. Afurados são pessoas que não podem ser julgadas pelo cargo que ocupam, Ok. como é o caso de deputados Yeah. e deputados dos parlamentos Hum. regionais. E depois, já para não falar da família real, não é? Yeah. Que tem um aspecto que é invioláveis. Uhum. São invioláveis. Ou seja, e o exemplo mais claro dado por um juiz, para que uma pessoa entenda o que é a inviolabilidade, o rei, por exemplo, pode matar uma pessoa Uhum. que, se não é apanhado em flagrante, Sim. não pode ser condenado, porque é inviolável. Uhum. Daí que o rei emérito tenha feito o que fez Yeah. e que esteja agora autoexilado nos Emirados Árabes, porque não quer pagar a dívida que tem com o fisco, não é? Yeah. É uma vergonha. É uma vergonha. Pois, afurados em Espanha, Uhum. digo-te já,
há 17.600. Ou seja, há 17.600 pessoas em Espanha que não podem ser julgadas como tu e eu, num tribunal ordinário. Têm que ir a uma audiência, chamada uma procuradoria, em que quem os vai julgar, ele pode escolher quem o julgue. Então ele diz, não, eu quero esse juiz porque é meu. Ou porque foi quem o pôs aí. Acho que em Portugal só há 2 afurados. E se calhar comete algum erro. Mas acho que é o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Mas pronto. A Espanha é assim. Spain is different, não é? É o que se costuma dizer, não é? É o que costuma dizer, não é? Mas é mais Spain is different. Spain is different. Exato. Esta semana morreu a Eunice Munhoz, pá. Sim, coitadinha. Bom, coitadinha. Tem uma vida cheia, hein? Uma vida cheia. Sim. Magnífico, hein? 93 anos. Magnífica senhora, hein? Nasceu em 1928. Impressionante, hein? Está cotizada como uma das melhores atrizes portuguesas da história. Sim. Uma senhora que fez tudo, hein? Sim. Teatro, cinema, novela, rádio, tudo, meu. E há outra que é a Simone de Oliveira, mas a Simone de Oliveira acho que é mais nova. É mais nova, obviamente. Mas a Simone de Oliveira ainda está viva, não está? Sim. Mas que também é uma senhora com uma grande trajetória, não é? Aliás, ainda continua a cantar, imagino. Acho que cantou por última vez há pouco tempo. Sei isto pela crónica que li do Mário Rui, do meu primo, que ele foi ao concerto, acho que foi no Coliseu, e acho que foi o último concerto que ela deu. Acho eu. Acho que foi assim. Simone de Oliveira é extraordinária. Acho que representou Portugal na Eurovisão. Tem estes perfis como de mulher forte, não é? Assim, de mulher com muita força, muita determinação. Pelo menos essa é a imagem que eu tenho uma dela. Mulher livre. Uma mulher livre, uma mulher que viveu uma ditadura, não é? E parece ser que sempre foi uma mulher lutadora, não é? Pois sim, há 2 semanas a Simone de Oliveira despediu-se e terminou a carreira há 2 semanas, aos 84 anos, depois de 65 anos de carreira. Uau. Imagina, 65 anos de carreira. Mas é 10 anos mais nova do que a Eunice Munhoz. A Eunice Munhoz, claro. Nasceu em 1938. Claro. Cantora e atriz. Nasceu e cresceu em Lisboa. Quem faz um filho, falo por gosto, e se sai mal é um desgosto. Isto era uma rábula que o Filipe costumava ter. Eu aprendi com ele, não sei como é que foi. Porque ela cantou acho que era a Desfolhada, essa canção. Desfolhada portuguesa, que foi a canção que ela... Com a qual ela representou Portugal na Eurovisão em 1900 e... Mas eu consigo ver aqui alguma coisa disto. 79, acho eu. 68 ou 69. Não era 70 ainda. Eu acho que esse é tão antigo. Ou seja, que era ainda na... 62. Era ainda na... Não. Estou-me a confundir todo. Ou sim, não sei, porque eu acho que ela foi 2 vezes a Eurovisão. Pode ser? Sim. Que tenha ido 2 vezes? Com o Sol de Inverno também? Simone de Oliveira. Acho que sim. Eurovisão. Sol de Inverno e a Desfolhada. Coisa assim qualquer. Simone. Sim. Sol de Inverno ganhou o 2º Festival da Canção, mas eu não sei se isto foi Portugal. Deve ter sido em Portugal. Sim, porque eu acho que nós nunca ganhamos um Eurovisão. Bom, ganhamos mais recentemente. Sim, é verdade, o rapazito este. Sim. Alguma coisa, algo Sobral. Algo Sobral. Salvador Sobral. Salvador Sobral, sim, é verdade. Ora bem, a Simone nasceu em Lisboa, a mãe tem raízes de São Tomé e Príncipe e o pai belga. Curioso, não é? Em janeiro de 1958, a Simone estreia-se no concurso de Festival da Canção Português em Lisboa,
Uhum. Isto em 58 e depois ganhou não sei se ela ganhou a primeira vez que entrou, mas aqui diz que ela ganhou o segundo Festival da Canção com a canção Sol de Inverno. Exato. Que permitiu ser a nossa representante em 1965 no Festival da Eurovisão. E ficou com... Ou seja, nesse festival, nessa Eurovisão, ficou em 13º lugar com 1 ponto. E o Royaume-Uni, 1 point. Ou foi Espanha, de certeza que foi Espanha que deu o ponto. Yeah. Sim, tínhamos esquecido que o Salvador Sobral tinha sido vencedor. Aliás, foi uma vitória magnífica, porque rompeu completamente com os moldes da Eurovisão dos últimos anos, não é? Que é tudo espetáculo, é mais... quanto mais espalhafatoso é, melhor, sim, não é? E com uma simplicidade, e com uma orquestração belíssima, porque ele é um músico fantástico, não é? Eu pessoalmente não gostei da canção. Não? Não. Eu gostei muito. Não. Eu gostei. Acho que é uma canção muito, muito bonita. Muito bonita. Yeah. E que rompe isso, não é? Rompe essa estridência do que é, desse freaky show em que se converteu a Eurovisão, não é? A questão aqui, eu não sei se te lembras que nós, na altura, quando a plataforma de podcast de Portugal andava um bocadinho mais ativa com os encontros podcasters, e alguma vez tivemos algum encontro com eles. Uma das vezes esteve nessa conversa um gajo que entrou, que o gajo pertencia a um grupo e o tipo acabou por ganhar o Festival da Canção aqui, ou seja, em Portugal também, e foi representante na Eurovisão. O tio não sei o quê, o gajo tem uma canção. Sim, que era uma vertente cómica, não é? Exato. Espanha há uns anos levou um gajo assim também. O Chigli 4. Exato, eu acho que foi um pouco à raiz dessa situação. Agora não sei dizer se isso foi antes ou depois, mas a participação dele, e foi curiosa a forma como ele descreveu aquilo tudo, não é? A forma como eles ganharam sem estar à espera, mas o que eles queriam era abandalhar mesmo, e ao fim e ao cabo demonstrar que a Eurovisão era um pouco isso, não é? Que era um pouco, independentemente do que é que fizessem, que aquilo já estava um bocado apanhado. Mas isso foi um antes e um depois, não é? Não sei se foi exatamente a partir do momento em que foi o representante de Espanha, o Chigli 4. Foi em 2008, que a coisa começou a bandalhar um pouco por aí, ou se já anteriormente a coisa já tinha bandalhado antes? Não sei, e vou-te dizer uma coisa. Eu deixei de seguir a Eurovisão. Exatamente, há muitos anos que não sigo a Eurovisão. Eu gostava dos Jogos Sem Fronteiras. Pá. Tu lembras dos Jogos Sem Fronteiras? Eu ia para a casa do Camigué ver aquilo. Mas sessão plenária quase. Aquilo era um dia absolutamente fantástico. Eu ia para a casa do Camigué e da mãe dele, da Anitta, que era uma mulher divorciada, a primeira mulher divorciada que eu conheci. Magnífica, a Anitta, fantástica. E eu ia para a casa dele, para a casa deles, para ver os Jogos Sem Fronteiras, e a gente vibrava com aquilo, que era uma coisa impressionante. Curto uma cena. Os Jogos Sem Fronteiras são um programa de televisão criado por Guy Lux, Pierre Brive, Claude Savarit e Jean-Louis Marais, tendo sido transmitidos em Portugal pela RTP. Estes jogos foram originalmente pensados pelo general francês Charles de Gaulle. Curioso, hein? Olha, e tiveram a sua primeira edição em 1965, com a participação da França, da Bélgica, da Alemanha e da Itália. Eu gostava brava dos Jogos Sem Fronteiras, aquilo era muito giro. Que coisa. Era uma espécie de Jogos Olímpicos, onde cada país era representado por uma cidade que concorria em provas muito animadas contra outras cidades para obter pontos. Que giro. Isto era normalmente durante
Em que altura do ano? Era no verão? Não sei, eu diria que sim. Eu diria que sim, que era para aí no verão. E era semanal. Semanalmente era com etapas, não é? Yeah. Ah, sim, sim, sim. Aliás, eu lembro-me de alguém do bairro, não sei quem, ir ver uma edição dos Jogos Sem Fronteiras em Belém, Ok. que se habilitou aquela zona ali não sei se da Praça do Império, a esplanada perto da Torre de Belém, uma coisa qualquer. Ok. Quero-me lembrar isso, pá. Olha, os Jogos Sem Fronteiras terminaram em 1999. No Anda. entanto, parece há pouco tempo, não é? No entanto, a 20 de julho de 2006 foi anunciada pela União Europeia de Radiodifusão a intenção de retomar as transmissões deste programa, o que não chegou a suceder até então. E o país com o maior número de vitórias nos jogos é a Alemanha, com 6 vitórias em 16 participações, seguido de Portugal, com 5 vitórias em 15 participações. Sim, Portugal. É, Portugal. Somos uma potência europeia nos Jogos Sem Fronteiras. Jogos Sem Fronteiras. Sem fronteira. Que giro, que giro. Eu gostava de ver isto, mas eu não sei se isto era uma coisa de verão ou era. Porque a maioria das atividades era tudo com água, não é? Havia muita. Sim, havia muita água, água. Não é? Havia muita água, exatamente. É que depois, ao longo dos anos, foram surgindo outros tipos de programas, mas também eu acho que começou a vir muita coisa também dos Estados Unidos e eram assim programas um pouco mais ridículos. E depois houve aquele, durante muito tempo, tivemos aquele. O Amor Amarelo. Isso era magnífico. Mas eu não sei se em Portugal era. Eu lembro-me de ver isso aqui em Espanha já. Em Portugal também havia, pá. Também havia. Sim, sim. Claro. Aliás, os dois comentadores, não sei se estavam associados à rádio comercial ou não, mas o que era certo é porque isso foi naquela altura em que a SIC estava em potência, não é? E depois acabava por transmitir estas coisas nos domingos à tarde, pá, aquilo, ou era a hora do almoço, uma coisa assim do género, ou ao meio da manhã, sei lá. Eu aqui em Espanha lembro-me de ver ao sábado antes do almoço. Ok. Era bem, sábado ou domingo. E em Portugal também eu acho que era a mesma coisa, pá, porque eu lembro-me de. E eu acho que em Portugal seria o mesmo que aqui, ou seja, que os comentários eram todos absurdos. Eram totalmente absurdos e não correspondiam, obviamente, a nenhuma tradução. Claro, exato. Porque era uma coisa regional. Porque não é? aquilo entrava o Takeshi, não sei o que é, o Takeshi Kitano. Não, Takeshi Kitano, pode ser. Isso já não me lembro. Eu às vezes via isso porque era. Era um ator super conhecido, que é mítico no Japão. O gajo sim? Sim, o Takeshi Kitano. Não sabia. O gajo era cómico. Sei que se pode dizer que os japoneses tenham um sentido de humor, mas se calhar até tem mais sentido de humor do que eu acho. Tem outro sentido de humor, talvez. Mas são diferentes. Sim, não, mas eles têm uma tendência para valhar. Aliás, eu acho que eles fazem coisas muito ridículas. Mas não sei se tiveste a oportunidade de alguma vez de ver programas japoneses. Tu no Japão, não chegaste a estar no Japão, ou sim? Sim. Claro. Sim. Então, mas chegaste a ver algo de conteúdo televisivo? Não, televisivo não, mas fomos ver uma obra de teatro, curiosamente. Ok. Mas fomos ver uma obra de teatro clássico ok. do Japão, que aquilo era insofrível, pá. Mas pronto, ali estivemos, mas 1h30 para aí, Sim. Pá, 1h30. Mas foi giro ver pelo observar o público, obviamente. Sim. Aliás, perto do hotel do Emura, imagina, um gajo vai de super intelectual, mas é fruto do desconhecimento. De repente vês que estás a assistir a uma obra de teatro clássico japonês, que isso não tem sentido nenhum, obviamente, mas era uma coisa lentíssima, isso sim, com um guarda-roupa absolutamente magnífico. Uma sala pequena, uma coisa super pequenina, super pequenina aqui. Acho que a nível estético... de televisão não vi muito. Televisão enquanto lá estive não vi muito. Não. Era bastante muito ruidoso, muito colorido, muito grito, muita brincadeira, muita palhaçada. Não sei, pá, eu não... É uma sociedade cheia de fetiches também. Sim. É uma sociedade estranha como caraças. Não?
destas coisas que eu gostava de aprender japonês para entendê-los melhor, a nível de personalidade e de sociedade. O que é que foi Eu acho pelas que é cabeças, destes pá? países que, à parte do idioma, como tu bem dizes, Ah, acho que é necessário viver lá. Ou seja, é sim, necessário aprender o idioma yeah, lá sim, e viver lá. E talvez, ao cabo de 10 anos, entendas alguma coisa. Eu não se pode dizer que tenha viajado muito, mas, mas aí sim que vivi um choque cultural. Hã? ah, Aí sim que vi um choque cultural, porque obviamente nós, de uma maneira ou de outra, há mais de 20 anos que vivemos num mundo globalizado. hum, Ou seja, que poucas diferenças uma pessoa vai encontrar de uma cidade para outra, a não ser, obviamente, a arquitetura e a cidade em si, não é? hum, Mas podes comer, tu já viste, podes comer o mesmo hambúrguer hum. em qualquer parte do mundo, Sim, não é? sim, sim, sim. Ou seja, estas coisas absurdas da globalização. E não vou repetir outra vez o que disse o Gabriel Garcia Marques, porque acho que já disse isso 20 vezes em 90 programas. Yeah, Mas eu aí sim vivi um choque cultural. Não é? hum. Mas Foi aí quando cheguei a Porto Rico, mas pronto, aí por motivos óbvios. yeah, Depois também não era tão. Tinha diferenças, obviamente, mas hum. não demasiadas, não é? Mas das coisas que eu notei, obviamente há muitíssimas coisas muito diferentes das nossas simples, ou seja, o funcionamento de uma cidade, das pessoas, como é que vão pelas ruas, O civismo, não é? assim, respeito e respeito pelo espaço mas ao mesmo tempo também são muito prestáveis, não é? Mesmo que Sim. quando te veem em dificuldade, aproximam-se e perguntam se te podem ajudar, mesmo que não te entendam. E tivemos um caso quando chegámos a Tóquio de estar à procura do ryokan ou do hotel, já não me lembro bem o que era. E a pessoa que nos estava a atender do metro, ou alguém de um posto de informação, saiu do posto dele para nos levar à entrada do ryokan, porque estava para aí a 100 metros. O gajo foi connosco. É. Claro, porque era mais fácil para ele indicar-vos o caminho e Sim, acompanhá-los do que sim, explicar mas como ele é. abandonou o posto dele Sim, 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 sim. de trabalho para nos levar Claro. ele pessoalmente à porta do sítio onde nos tinha que indicar, pá, onde tínhamos que ficar. Isso é a melhor campanha publicitária de turismo de um país, não é? Espetacular, pá. Uhum. E muitas vezes temos esta imagem também dos metros de Tóquio, não é? Que vão colapsados. Eu tive essa experiência numa das estações e ficar não em estado de choque, mas realmente de ficar um pouco. As poucas vezes que eu talvez tenha ficado assim realmente nervoso de ver tanta gente à minha volta, mas por outro lado de pensar, epá, ok, aqui ninguém entra em pânico, estamos todos mais ou menos bem, e isto e eventualmente é como se fosse uma maré. Uhum. Claro. Enche, esvazia, enche, esvazia, enche, esvazia. E assim funcionam. Vem o comboio ou vem o metro, entra as pessoas. Tu andas um bocadinho mais para a frente. Vem outro comboio e andas um pouquinho mais para a frente. E vem outro comboio e assim sucessivamente. E aquilo Claro. vai fluindo, não é? Uhum. Mas o respeito pelo espaço, o facto de deixarem entrar primeiro ou deixarem sair primeiro, as pessoas que tinham cães, os poucos que tinham animais domésticos, a Uhum. passearem pela rua, levavam uma garrafinha com produto desinfetante na eventualidade dos cães fazerem as necessidades deles na rua Claro. e desinfetavam logo aquilo. Sim, 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 sim. A comida é deliciosa. A comida, bom, certa comida, não todas não tudo, mas também é preciso às vezes ter a mente um pouco aberta para o que, para o que possas esperar, Claro. porque muitas vezes vamos daqui demasiado ocidentalizados, especialmente com os. Vamos ocidentalizados, porque. Exato. Sim, sim. Sim, mas o que eu quero dizer é que vais com a tua programação Aham. tão marcada, não é? Que às vezes é difícil contemplar outra opção que não seja a que tu habitualmente, ou tu que estás habituado, não é? Se queres Exato. tomar um pequeno almoço,
estás à espera de uma torrada, de um café, ou de pão, ou sei lá, uns ovos mexidos, ou sei lá, se vais a hotéis, normalmente tens os English breakfast e não sei o quê, mas ali no Japão as coisas não funcionam assim. Claro. Normalmente tens um pequeno almoço de pescada crua, Sim. ou se vais a um sítio assim bastante tradicional, serve-te isso, ou fruta. Nada a ver com o que nós estamos habituados aqui no Ocidente. E epá, e é outra experiência. E os transportes também, tudo funciona. Tu no Japão, mesmo que não entendas japonês, é quase difícil e perder-te. Coisa que tudo nós andávamos com os mapas na mão. Isso também a coisa melhorou, porque eu fui em diferentes tempos, não é? Foi em 2000 acho que foi em 2004, depois voltei a ir em 2008, depois fui outra vez em 2014 ou 2015, agora não me lembro. Mas eu vi também uma certa evolução, especialmente nos sinais, na parte de adotarem mais a sinalética internacional, não é? Pôr mais coisas em inglês. Eu reparei nisso à medida que estive lá em diferentes ocasiões. Porque em 2004, por exemplo, era impossível. Era tão difícil, tinhas que ver quase caractere a caractere o que é que correspondia a o mapa que tu tinhas do metro ou do comboio. Tinhas que ver quase caractere por caractere qual é que correspondia com a estação onde tinhas que sair. Pá. Curioso, pá. Mas é um sítio que vale a pena visitar, pá. Eu gostei porque quando lá fomos, sim, apanhámos a festividade do Obon. Ok. E é giro ver como as pessoas vão de um lado para o outro, para as suas terras, como se fosse todos os santos, não é? Para eles, não é? Que celebram a vida dos ancestrais. E para mim foi uma experiência extraordinária, absolutamente magnífica. Por isso, não é? Por sentir que estava a viajar ao estrangeiro, não é? Que estava realmente a visitar outra cultura completamente diferente à que eu estou acostumado, obviamente. Que também, quando às vezes fala ocidentalizados, ou seja, o Ocidente foi quem se pôs o cognome de Ocidente. Não é? Porque, tendo em conta que a Terra é redonda, sim, o Japão é o Oriente, mas é o Oriente em relação à Europa, não é? Porque a Europa considerou-se, e eu fui vítima dessa, não vítima, mas caí na minha própria ratoeira, quando precisamente a chegar, acho que foi ao Japão, não, foi ao Japão, não foi na Austrália, foi no Japão, que ao chegar ao aeroporto, olhei para uma parede e vi um planisfério, e eu não reconhecia aquele planisfério. Então, mas eles aqui põem o planisfério, e foi muito sempre que me disse, claro, eles põem o Japão e a sua zona no centro, tal como nós, no nosso planisfério, pomos a Europa e a África no centro, porque é a nossa visão, eles põem de acordo com a visão deles. Então tu aí vês um mundo ao contrário, que não é o mundo ao contrário. Vês um mundo tal e como eles o veem. E aqui estás acostumado a ver o mundo tal e como tu o vês. O que se passa é que tu assumes que, como tu na Europa vês o mundo, é como todos os outros têm que ver o mundo. Não. E então eu gostei disso porque foi um exercício curioso, não é? De entender o que é a diversidade, não é? Sim. E que o que se faz aqui não tem que rule the world. Não, o que se faz aqui faz-se aqui porque é assim e lá faz-se de outra maneira, obviamente. Para os que não saibam, o que o Luís mencionava, o festival Obon Festival basicamente é o Dia dos Mortos no Japão, onde as pessoas, digamos, celebram. Não, celebrar talvez não seja mais indicado. Sim, é celebrar, porque eles celebram. Sim. Eles têm uma relação com a morte muito diferente que o catolicismo, não é? Que é o que nós estamos acostumados. Exato. Celebram diferentes cerimónias para recordar as pessoas que já não estão presentes, e realmente é uma coisa, deve ser uma experiência incrível.
Eu adorei aquilo. Sim. Sim, porque... E a parte disso, ver ou seja, vivem, porque tivemos a oportunidade de ver isso, vivem a questão religiosa com uma aproximação espiritual, realmente. Não se vê um fanatismo, Ok. não se vê, e sobretudo não se vê uma atitude de penitência, de culpa, não é? Como nós estamos acostumados, ou eu pelo menos estou acostumado a ver no catolicismo, que é talvez que não é não continuo a ver o catolicismo como uma religião de luz e de esperança, não, continuo a vê-la como uma religião escura, de penitência, de culpa, de pecado. E depois uma coisa absurda que é convencer os fregueses de que esta não é a vida boa. A vida boa é a outra. E isso não me entra na cabeça, não é? E então eles têm, eu vi isso e tive a oportunidade, pois, sobretudo pelo estudo prévio da Montse, prévio à nossa viagem, qualquer viagem que a gente faz, ela faz um estudo prévio e depois informa-nos, não é? Do que vamos ver e do que vamos fazer. Daí que tenha sido também a ideia da Montse, depois de ter lido, que uma das coisas que o povo japonês agradece muito é aos turistas que lhes ofereçam postais de onde nós vimos, não é? E nós tivemos a oportunidade de levarmos postais de Lisboa, de Barcelona e de Madrid, e o agradecimento por parte das pessoas era absoluto, era magnífico ver isso. Mas gostámos de ver a forma como eles viviam esses rituais religiosos. A parte de festivos, muito festivos, alguns solenes, bastante solenes, mas com luz, entendes? Não havia essa atitude de culpa e de penitência, não, mas de comunhão e de grande espiritualidade. Eu gostei de ver isso e sobretudo, gostámos muito de ver isso em Nara. Quando fomos visitar o Buda, esse Buda de madeira, não é? O maior Buda num espaço fechado, uma coisa assim qualquer. E Nara foi uma experiência também muito bonita. Mas gostei disso. Gostei muito de Kyoto. Kyoto porque bonito, sim. tem ainda a parte antiga que ainda faz sentir como Japão. Porque a primeira experiência que tive no Japão foi em Okinawa. E foi... Okinawa é China. Bom, isso disses tu. Okay. Não, obviamente que Okinawa é Japão, mas sabes que Okinawa é Japão desde 1945. Sim, exato. Mas a experiência que eu tive no Japão, em Okinawa, foi... Porque eu não sabia realmente o que é que deveria esperar, do que é que eu pensava que ia ser Japão, mas a ideia que eu tinha era tudo casitas pequenitas, pagodas ou coisas assim ainda muito antigas, não é? E não tem nada a ver com isso, nada a ver com isso. Era um sítio, era uma cidade, ou seja, a capital onde nós estivemos. Não era, eu ia dizer suja, mas não é suja, é decadente, percebes? Não há nada novo, é tudo já antigo, não é? Tudo ficou um pouco estancado também. E tem algumas partes que se nota que houve ali bastante evolução, não é? Mas foi estranho, foi uma sensação um pouco estranha e obviamente impactou. Depois de uns dias acabas por te habituar. Mas essa imagem que eu tinha do Japão, que eu pensava que era assim, consegui vê-la em Kyoto. Realmente o Kyoto tem uma parte mais antiga que é muito turística, isso é certo. Mas é muito bonito, é muito agradável de passear por ali, por aquela zona. Muito bonito. E ultimamente, já naquela altura, quando eu fui a última vez, já estavam com esta coisa pelo café de especialidade também. Havia já sítios, cafetarias, sim, havia cafetarias já de alto nível, onde havia pessoas que faziam filas e filas e filas para esperar pelo café e faziam... Porque era uma novidade, não é? Mas era uma coisa... Eles continuam ainda a ter muita relação com o chá. Sim, mas ali fazia-se café bom. E torrava o café deles ali também.
Ter um cheiro pelas ruas, meu, uma coisa espetacular. E já começo a ter este gosto pelo café café de especialidade. Café de especialidade. Café de especialidade, pá. Que coisas. Eu ainda não me acostumei a isso, não é? Mas tu gostas de café? Gosto de café. Sim, de café. Gostas, café. Gostas de qualquer café? Não, eu gosto de café sem leite. Mas de qualquer tipo de café, ou seja, sem pensar no realmente o que é que te estão a servir, não é? Não, eu gosto de café natural, não gosto de café torrefacto. Gostas de café natural? Não entendi, isso que acabaste de dizer agora, não entendi. Café natural, sem ser este café espanhol que é muito mau, que é o torrefacto. Ok, sim, não, eu gosto de café natural, que é o Exato. café que sempre se tomou em Portugal. Não é? Yeah. Cafezinho, não é? Um cafezinho. Gosto de um cafezinho, uma bica. Uma bica. Exato. Mas pronto, tu trabalhas num sítio onde há esse café com leite e com os coraçõezinhos e que se prepara um bom café aí também, não claro, é? porque o café, a diferença do café comercial ao café de especialidade tem a ver com a pontuação que lhe dão a nível internacional. Se tem mais de 80 pontos, não sei exatamente quais são os critérios, mas se está classificado com mais de 80 pontos nessa classificação que eles lhe atribuem, depois já se considera café de especialidade. Então nem todo o café entra dentro dessa categoria. Por isso, e quem é que pontua o café? São destas associações internacionais, não sei exatamente quem é que faz essa classificação, mas podemos procurar aqui na internet a difference between commercial coffee mas espera, and passamos à versão inglesa coffee. do programa. Claro, café tem que se ler em inglês. Claro, sim, porque já sabes que esta parte do meu cérebro está... lá ver se... O que é café de especialidade? Café de especialidade, também conhecido como café gourmet, é a classificação mais alta do café em termos de qualidade e sabores. Tem depois a ver também com o tipo de controles de qualidade que tem que manter durante o processo de produção do café. E depois eu queria ver se me diziam aqui exatamente a questão dos pontos. Ok. Portanto, quem pontua isto é a SCA, que é Specialty Coffee Association, que determina, portanto, o que é que se pode considerar como café de especialidade ou não, e classifica ou pontua esse café, todo o que tenha mais de 80 pontos e que tenha menos de 5 defeitos por 12 onças. Portanto, já podes ver porque é que se considera... eu pensava que ias dizer que já sabias porque é que eu gosto de café, numa bica. Porque não, isso o gosto de cada um já é o gosto de cada um, não é? Obviamente. Quanto é que é uma onça? Uma onça? Não sei. A ver, onça... Não, que tu falaste tem 12 onças. 1 ounce, sei porque era o que estava escrito no artigo, não é? Em gramas são... Vamos lá ver. São 28 gramas. 28 gramas. gramolas. Uma onça são 28 gramas. Ai, meu querido. Acho eu, deixa eu cá ver outra vez, deixa-me cá confirmar. Vê lá bem isso, porque eu não... Uma onça é igual a 28.34952 gramas, para ser mais preciso. Ok, sim senhora. Sim senhora. Muito bem. Então, portanto, por cada 12 onças tenha menos de 5 defeitos, mais de 80 pontos. Já é considerado café de especialidade. Já é considerado bom. Café de especialidade. O café comercial está classificado entre 75 pontos ou menos. Portanto, o café que tu tomas é de menos de 75 pontos. Ou 75 sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma.
Mas a próxima pá, vez que abra uma caixa, vou ver isto quantos pontos é que aquilo não, tem. isso não aparece nas. Não aparece nas. Normalmente define-se pelo preço que cobram. Ok. Não, mas se tu vais a um Mas, sítio, se tu vais a uma cafetaria e vais a uma cafetaria de especialidade, aí deveriam vender café de especialidade. E normalmente deveriam dar-te essa informação. É certo, deveriam dar essa informação. Se a pessoa que está a vender o café sabe do que é que está a vender, deveriam-te dar essa informação. Este café está classificado com mais de 80 pontos, não sei o quê, não sei quantos, tem estas características, blá 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 blá. sim, senhor. Muito bem. É destas coisas. Já sabes como é que me podes deixar sem palavras, não é? Depois, Depois de falar de café e eu fico sem palavras. não, eu não quero monopolizar a conversa. Já sabes que já falamos várias vezes sobre café. Isto é tão, esta questão, o café é tão pessoal que. Como qualquer coisa que Como tenha a ver qualquer com o coisa. gosto. Exato. Paladar. Como o vinho. Exatamente. Como os whiskies. Comida, o que seja. Mas como tem impacta tanta gente no mundo, não é? Ao mesmo tempo, não é? Todos, não digo todos, mas uma grande parte da população mundial deste planeta em que vivemos, navegamos por esse universo e galáxia infinita, ou isso alguns dizem. Tem este impacto tão grande, não é? E é tão Eu diria que está de pessoal. moda. O que? No O início café de moda? no início O café de moda? dos 2000, sim. No início dos 2000, Isto o café já se então, toma há séculos. sim, obviamente. O café já se toma há séculos. Séculos? Mas o café de especialidade, não se fala de café de especialidade há Não. séculos. Não. Eu falo na minha experiência de hotelaria, que começou em 95. Não. Em 95, estava muito de moda e depois houve uma segunda moda, porque as modas são, como tudo, como na roupa, por exemplo, são reinvenções. Não é? Estava a coquetelaria, estavam os cocktails, começaram os cocktails, voltaram os cocktails que desde os anos 60, 70, por culpa de alguns filmes, aquele filme se Cocktail, puseram Tom de moda. Cruise, pá. Exatamente. Então nos 95 estava de moda o cocktail. No início dos 2000, todas as pessoas sabiam de vinhos. E as empresas criavam estas viagens de incentivo ao pessoal. Vamos passar um fim de semana numa adega, numa bodega, não sei o quê. Depois vieram os chocolates. Eu, por exemplo, há coisa de 10 ou 12 anos, fui a um hotel em Madrid, a uma degustação de cafés. Que foi quando eu estive 2 dias sem dormir, porque eu não molhava os lábios e bebia os cafés todos. Então aí experimentei o Blue Mountain, experimentei o não sei quantos da Jamaica, bom, já está. Por isso é o que eu digo, e não é desprestigiar, atenção, não é desprestigiar. Há uns anos, por exemplo, foi o chocolate que esteve de moda. O chocolate em que acrescentavas o doce e o salgado, não é? Pois um chocolate com sal do Himalaia, um chocolate com milho, com este milho torrado. Ainda tens muitas coisas, vais à secção gourmet do Corte Inglês e vês essa coisa assim meio rude do chocolate, não tão cuidado, não tão redondinho como antes, não é? E isto é a minha opinião, sinceramente, que ultimamente está a questão do café, moda. Senhor, na minha opinião, eu lembro-me, em 2007, sim, entre 2007 e 2009, a parte dos trabalhos que tinha, de escritório, digamos assim, trabalhava num restaurante também, 3 dias à noite, quinta, sexta e sábado, no restaurante, muito giro, que só tinha lugar para 16 pessoas. Teve sempre aí à porta para ganhar uma estrela Michelin e tal, ganhou o prémio Metropole, que é uma revista do jornal El Mundo, como o restaurante Revelação de Madrid, e dentro dos 10 melhores restaurantes de Espanha, que era o restaurante El Antojo. Eu tinha trabalhado tanto com ele como com ela. Ela, um casal que levava esse negócio, ela, uma grande sommelier, uma grande descansão,
Cristina de Pedro. Trabalhei com ela na Casa América, no Palácio de Linares, em Madrid, e com ele trabalhei, sendo ele chefe de cozinha do Viridiana, que o Viridiana é um restaurante clássico aqui de Madrid, do grande chefe Abraham Garcia. E eles abriram um negócio e eu trabalhava com eles. Como te digo, eram 16 pessoas, super minimalista, uma cozinha muito bonita. E então, uma vez por mês, ia um grupo de, acho que eram 8 destas pessoas que ainda estavam com a moda dos vinhos, não é? Ok. Que eram pessoas que tinham os seus trabalhos, mas pronto, como tinham ido a 2 ou 3 fins de semana, umas bodegas e tal, e diziam sempre que há um termo que é em hotelaria, aqui em Espanha, Portugal, não sei como é que se chama, que é ele descorchar. Diz, olha, prepara-me um menu de degustação de 7 ou 8 pratos e eu te pago el descorche. O que é pagar o descorche? Eu pago-te, eu levo o meu vinho Ok. e eu pago-te, pois por cada garrafa que eu levo, pago-te 5 ou 10 euros, pois obviamente porque tu tens que trocar os copos, não é? E essa gente, eu lembro-me de de uma das noites que essa gente lá foi, que no fim de contas era o que ela dizia, para mim é uma maravilha, porque é bom negócio, eles vêm, pagam e tal, e eles costumavam ir tipo uma terça à noite, quarta à noite, que eram os dias fora dos meus horários que eu ia lá. E era bom, porque costumavam ser noites calmas, sem clientela, e de repente apareciam aí oito pessoas. E ela fartava-se de rir, que eu acreditava no critério dela, obviamente, porque ela, no fim de contas, era a profissional, pela escolha que eles faziam do chamado maridagem, não é? Da combinação Sim. do vinho com, ah, com a comida que escolhiam. E ela, na opinião dela, dizia 70% das eleições que eles fazem é mal feita, porque o vinho esse não sei. Não Mas casa pronto, bem. exato. Mas só para explicar que acho que tudo são modas, mas o importante é que sejam modas com uma certa lógica. E se é para descobrir ou descobrir bons produtos ou descobrir uma forma inovadora e de melhoria do tratamento desse produto, Sim. pois bem-vindo seja, obviamente. Mas Que não neste seja. mundo dos gostos e dos paladares há modas. Sim. Por exemplo, os cocktails voltam a estar de moda em Madrid. Em Madrid. Yeah. Falta em Madrid, não é? Uhum. Em Madrid. Eu fui tomar uns cocktails uma vez só num sítio clássico aqui de Madrid, que está ali por trás da Gran Via, que eu não me lembro. Le Coq. Acho que se chama o bar Le Coq. Ok. É um dos coquetelarias mais famosas aqui de Madrid. Ah, e fui lá para aí há 10 anos, uma coisa assim Wow. qualquer, ou mais, se calhar até mais, não sei. Mas pronto, é um sítio bonito, mas é tal história também, para uma pessoa não pode começar só a tomar cocktails, não é? Como qualquer coisa, tem que ter um mínimo de conhecimento, Yeah. não é? Mas pronto, como tu bem sabes que houve uma época que teve a moda dos gin tónicos, não é? Tu ias a um sítio, pedias um gin tónico e aquilo era 3 horas para te preparar um gin tónico e metendo lá coisas, parecia uma salada aquilo, não é? Mas pronto, são modas. Estou a ser um bocado sarcástico, obviamente, mas são modas, são modas. Não, eu, na questão do café, o que eu posso aconselhar e para que as pessoas que às vezes pensem no café como uma coisa, experiência numa cafetaria, uma cafetaria de especialidade, e depois o café que nós consumimos em casa. E eu acho que há muitas pessoas que se deixam enganar, e digo enganar porque assim é a verdadeira. Ou seja, aqui não há. Não vou mascarar. Às vezes as pessoas deixam-se enganar pelo que tomam nas cafetarias. Ou seja, Pela aparência, não? às vezes, claro, às vezes pensam que o facto de terem acesso a um saco de café de especialidade, que isso lhes vai permitir conseguir o mesmo tipo de café, o mesmo sabor, ou saboreá-lo da mesma forma que o fizeram na cafetaria, não é? O meu conselho é, se as pessoas não estão dispostas a terem a paciência e a disciplina para prepararem bom café dentro de umas determinadas condições,
o melhor é não fazerem. Ou seja, continuem a fazer o café da maneira que sempre fizeram. Se gostam de tomar o café assim em casa, pois que o tomem assim. Ou comprem uma cafeteira automática. Porque para conseguir chegar perto, não é nem sequer equiparável. Ou seja, chegar perto de um tipo de café, saborear um café da qualidade de um café de especialidade, de quem sabe preparar um café de especialidade e que tem as ferramentas adequadas para... É como tu pegares no teu carro e quereres mudar o óleo ao teu carro, ou quereres mudar alguma peça no teu carro, pois tu sabes que se calhar podes fazer, mas se calhar não vais fazer com tão boa qualidade, não é? Claro. Ou se calhar deixas algum parafuso meio solto, sei lá. Exato. E o mecânico, em princípio, isso não acontece porque é um profissional que faz aquilo todos os dias. A mesma coisa acontece, que não é uma boa comparação, mas há muita gente que se deixa enganar, pá, que se aventura a comprar máquinas de café expresso e pensa que dessa forma consegue alcançar bons resultados. É preciso informar-se, é preciso aprender certos parâmetros para conseguir um bom equilíbrio entre a quantidade de café, o tipo de café que se utiliza, até a própria máquina que se está a usar, tem que se conhecer bem quais são as limitações dessa própria máquina. Não é tão fácil. Portanto, isto é o meu conselho. Claro. E às vezes não é necessário, não, digo eu, não sei, mas às vezes se calhar não há tanta necessidade de sair de um uso doméstico de uma coisa, não é? Sim. E já está. E se uma pessoa algum dia quer experimentar alguma coisa, pois obviamente dirija-se a uma destas, como tu, não é? Como onde tu trabalhas, uma cafetaria de especialidade e pede, olha, aliás, até deve ser assim, não? Que sucede, uma pessoa diz, aconselho-me um café. Sim, Que café sim, exatamente, o tipo de bebida. Aconselho-me um café. Claro. E outra coisa... e tu deves perguntar, e o que é que você gosta? Claro. Mais doce, mais amargo, não sei, não é? Sim. Mas outra coisa que muitas pessoas às vezes se surpreendem é levam um café, não é? Levam um café em grão. Tem um moinho em casa, levam o café no saco em grão, por moer. E depois, se calhar, vêm uns dias depois e dizem: mas não sabe a mesma coisa, ou não sai muito aguado, ou não era bem o que eu estava à espera. E isso tem um impacto muito grande na experiência de uma pessoa, não é? Porque eu cheguei a ver um vídeo de um senhor, acho que era da região da Catalunha, e ele estava a contar a experiência dele ter comprado uma máquina expresso que lhe deve ter custado para aí 600 euros. Não é uma máquina profissional, mas é uma máquina já por cima de uma semi-profissional, doméstica. E depois de 1 ano ou 2 anos acabou por vender a máquina porque não conseguia. Depois de 2 anos não conseguiu os resultados que ele pensava alcançar, não é? Não lhe tirava partido. Claro, e essa pessoa, ao fim e ao cabo, gosta tanto do café, gosta tanto de tomar café pela manhã, o pequeno almoço, essa experiência, não é? Tão pessoal, tão íntima, e acaba por ter uma desilusão, não é? Uma decepção com uma experiência porque se calhar não teve, ou não se dedicou, ou se calhar não lhe deram informação suficiente, não é? Porque tu metes-te na Amazon, metes na internet e começas a procurar máquinas de expresso manuais e sai-te uma data de coisas, não é? E as pessoas ficam, posso comprar isto, vamos lá comprar isto. Exato. Mas isto é uma porcaria, gastei um monte de dinheiro nisto, isto é uma porcaria. Não é uma porcaria, mas é preciso saber o que é que se está a fazer. Podem-se fazer más compras quando uma pessoa tem dinheiro, não é? Também, sim. Eu aprendi isto com a Monte. Quando nós tivemos que comprar um sofá, talvez seja também uma técnica de resignação de uma pessoa saber que não é rica, não é? Mas a reflexão da Monte foi muito acertada, porque ela disse: o facto de não termos dinheiro para comprar já o sofá que nós queremos, e como não gostamos de comprar a prazos, isso faz-nos madurar, dá-nos a oportunidade de madurar o sofá que nós queremos e o que realmente precisamos. Então, quando tivermos dinheiro para o comprar, vai ser uma compra muito bem
pensada, ponderada, e vamos acertar. E tem sido assim. Tem sido assim. Que isto é ver isto do ponto de vista positivo, não é? Da forma positiva. Mas claro, eu preferia ter muito dinheiro e equivocar-me, enganar-me nas minhas compras, não é? Isto é uma porcaria, gastei 3.000 euros neste sofá, para não gosto disto. Vou vendê-lo por 2.500. Mas pronto, são formas de ver a vida. Olha, assim, o filme Cocktail saiu em 1988. 88. Grande ano. Sim, grande que era com aquele ator australiano também, sim. Não era? Sim, um grande... Sim, esse gajo entrou em alguns filmes nessa época e é um tipo que não era bom ator, mas é destes atores que eu acho que era uma pessoa, eu conheço Brian pouco Brown. dele, mas eu acho que era uma pessoa extremamente inteligente. Acho que foi um gajo que ganhou 4 ou 5 milhões nessa altura e disse, já está, acabou. Acabou. Ainda é vivo, pá, o gajo tem 74 anos, meu. Claro, e vive dos rendimentos. Claro, vive dos rendimentos. Panania, New South Wales. O gajo não entrou assim em tantos filmes, mas pronto, o gajo deve ter feito muito filme na Austrália também, não é? Quanto é que esse gajo não deve ter ganho com o Cocktail? Não sei. O gajo entrou em FX também. Lembras de ter feito? FX. Não te lembras desse filme? Esse filme é muito bom. O gajo era fazia de como é que se diz? Especialista, não é especialista? Sim, especialista de efeitos especiais. Para estúdios de filme, não é? O gajo era ele que preparava todas a parte de maquilhagem e de efeitos especiais. Se precisassem ter uma cena com um monstro, alguém, por exemplo, que tivesse destas típicas cenas que se vê o pessoal a arder e não sei o quê. Exato. E em alguma, mas isto era uma destas histórias que acabavam por querer acusá-lo de algum assassinato, uma coisa qualquer, e o gajo usa as habilidades dele de técnico de efeitos especiais para se salvar da situação. Uma coisa assim. É de 1986. Vai lá, vai. Ai, meu caro amigo. Muito bem, caro amigo. Episódio 90, meu. 90? 90. Impressionante, hein? Impressionante. Vamos lançados. Para mim é um prazer conversar contigo, como sempre, mesmo que seja estas horas. Sim. E hoje foi a petição própria que fosse um bocadinho mais tarde, porque estava aí, porque não podia antes, era impossível antes. Mas mais um, pá, mais um. Sim. E obrigado a todos e não se esqueçam que estamos nessa plataforma da Rádio Renascença também, é? Sim. Estamos presentes em Portugal. Popcasts. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e iVox. iVox, que é a minha favorita. Olha, e se tiverem, bom, se calhar na altura que isto for emitido, que às tantas, se calhar o artigo até já desapareceu, esperemos que não. Tive o prazer de fazer parte de uma entrevista de uma página web ou de um blog que se chama a Revista Berlim, que está online. Se visitarem revistaberlim.com, a entrevista aparece lá e eu já fiz bastante publicidade nas redes sociais com isto. Portanto, se quiserem conhecer um pouco mais do que é que está por trás da minha pessoa, não querendo soar aqui narcisista nem nada, mas pronto, foi uma oportunidade interessante para conversar, para apresentar e falar um pouco também de nós, do trabalho que nós fazemos aqui, eu e tu. Muito bem. Mais uma publicação, não é? Mais um degrauzinho. Não, e eu falava até da quantidade de coisas que se fazem, não é? Da democratização das publicações. Revista Berlim, sim senhor. Sim. Que acaba de começar, não é? Está nos seus inícios. Sim, está
Então é um projeto recente. Bom, pessoal, passem boa Vá, semana. Meu amigo, Até à vamos próxima. Até o 91º. até o 91º. Como é que eu começo? 91º. Parece que tive. É um número Parece que número vi- difícil de dizer Parece que vi aqui quando uma uma pessoa está garrafa cansada ou exato, depois de meia garrafa de bagaço. de Merlot. Não, esta vez não tomei vinho. Acho que vais gostar do título do episódio anterior a este. Ah, sim? De certeza, sim, claro que gostei Claro que gostaste. Claro que gostei. Claro que gostei. Aqui Até estamos para a nós semana. nas nossas reflexões quânticas do espaço-tempo. Espaço-tempo. Bom, Boa pessoal noite, que nos bom vê pelo dia e YouTube, boa tarde. Até à próxima. até à É verdade. próxima. Fiquem bem. Beijinhos e abraços. Sim, olha, penteia-te aqui. Deixaste aqui. Põe o risco ao lado. Normalmente sai-me aqui um cabelo branco, só Sim. aqui e daqui. Ok. Espetado. Até à próxima, pessoal. Até à próxima. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau.